Estúdio nome e tudo hoje, ó. Para com isso, ó. Você nem cachorro latindo, pô. É verdade. Sabe, o Jorge se amarrou no cachorro latindo no fundo. Meu negócio tinha o cachorro latindo, o cachorro como uma. Todo mundo agradeceu o cachorro. O cachorro latindo, ficou feliz da vida do cachorro. Eu catando o negócio no chão, jogando na porta para ver se ele ficava quieto. Obrigado, Nando. Deixa aqui. Eu jogando um monte de coisa na porta para esse cachorro ficar quieto. Ah, não. Bom, todas as mensagens no WhatsApp já foram. Então, tem muita. Olha como é que está o texto, né? Transmissão ao vivo às 9 horas. Primeira linha. Aí a galera vai lá e pergunta: que horas? Pô, galera, não é uma desse não, gente. 9 horas. Ih, rapaz, bombou já, hein? 90 online. Como é que é? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Pólvora, programa do Instituto Defesa, que é entrevista convidados. Nessa linha de corte rápido Tramontina, o programa já está apresentado para quem não conhece, beleza? Quem já conhece dispensa a apresentação, né? O pessoal já acompanha há um bom tempo o programa. E hoje o bicho vai pegar, hein, galera? Hoje o bicho vai pegar, tá? A portaria 28, ela vai ter uma novidade para a galera aqui do Rio de Janeiro, principalmente aí para os atletas do tiro, né? Para o pessoal que é CAC. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Com todo esse povo aí que a gente está nas miniaturas aí do vídeo. Eu vou apresentar cada um para vocês. E quem ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha, chama a galera, chama os amigos, porque hoje vai ficar legal, hoje é uma informação interessante para vocês aí. E tem novidade, já vou começar o vídeo dando spoiler. Vai ter uma surpresa maneira no meio do vídeo para vocês aí, tá? Então fiquem atentos. Deixa eu mandar um salve pro povo aqui, que já é o costume. Bruno Rogério J. Monteiro, salve, salve. Ganante, beleza. Lázaro Luciano Jefferson. Brasil acima de tudo, isso aí. De chefe, beleza, chefe? Seja bem-vindo novamente. Fala, Otávio. Tudo bom, cara? Grande Otávio. Otávio deu uma ajuda pra gente ir com os panfletos lá na região da Baixada. Muito bom. Valeu mesmo, Otávio. Deixa eu ver mais quem aqui. Ih, rapaz, já tem muita gente já, hein? Tá bombando. Fala Sandro, Bernardo, Álvaro. Fortaleza, isso aí. Barra Bonita, São Paulo. Show de bola. Eu vou dar 5 minutinhos aí, gente. Até tá passando já esse tempo, né? Já são 9 horas, é o horário do programa mesmo. Nós já podemos começar aí a tratar dos assuntos, tá? Galera, o negócio é o seguinte. Convidados de hoje. Eu vou dispensar a minha apresentação, você já conhece a minha cara feia, né? Meio careca, meio cabeludo, então pula na minha parte, eu sou o Barrilha aí, para quem não conhece, que é a primeira vez no vídeo, tá? Representante estadual aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Defesa. Nós temos hoje Moisés Queiroz, ele também é um membro do Instituto Defesa, ele é fuzileiro naval, tá? José Paulo Pires, delegado da Polícia Civil, ele é membro da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o grandíssimo doutor Joab Sobrinho, que ele é advogado criminalista e foi o autor da ideia do ofício aí, que é o tema de hoje, que vai trazer um pouquinho de melhora na segurança jurídica em relação ao porte de trânsito dos atiradores, beleza? E é claro, também nós temos hoje aqui a honra do presidente do Instituto Defesa, até que enfim, hein, Silvia? Te trouxe para café com pólvora, cara, seja bem-vindo aí. Então, pessoal, hoje a gente vai falar disso, tá? O ofício da portaria 28 e a novidade em relação ao porte de trânsito. Quem assistiu os últimos Café com Pólvora, principalmente o que nós entrevistamos o Dr. Joab Sobrinho, vocês viram aí que durante o bate-papo rolou a ideia do ofício de avisar aos comandos de polícia, avisar os agentes policiais através desse ofício, de que existe uma portaria agora, né, que é a competência do Exército fazer essa portaria, o Exército foi lá e fez, né, regulando o porte de trânsito do atirador. O cara sai de casa, vai para o estande de tiro com uma arma curta do seu acervo a pronto uso, nas palavras do general Teófilo, municiada na cintura.
Tá? Só que acontece que algumas ocorrências envolvendo ao redor do Brasil aí. Tá? Algumas pessoas deram uma abusada, digamos assim, né, nessa portaria, tiveram alguns problemas. Outras pessoas, completamente dentro da lei, seguindo à risca a portaria, também tiveram problemas. Com policiais que não sabiam da portaria, então o cara, na hora da blitz, pegava o cidadão lá portando uma arma, às vezes de calibre restrito, né, que também era permitido pela portaria, e o cara não sabia o que fazer, não tinha o documento de porte, não sabia da portaria, então acabou levando para a delegacia e teve o problema aí da dor de cabeça que todo mundo já está cansado de saber que aconteceu um caso ou outro. Tá? Então, assim, esse ofício ele vai servir para avisar alguns órgãos, avisar dezenas e centenas, né? Eu vou arriscar até dizer milhares de agentes policiais de que essa portaria existe, essa portaria é válida, tá bom? Então é isso aí. Eu vou passar a bola para o seguinte agora, o próximo tópico do programa, que é como essa ideia surgiu, né? O Moisés Queiroz, que ele é membro do Instituto Defesa, vocês já conhecem aqui do Rio, né? O Moisés. Ele foi entrevistado pelo Café com Pólvora, ele falou lá sobre vários assuntos, sobre armamento, sobre segurança pública. E depois o Moisés chegou para mim e conversou, né? Ele falou sobre um amigo que ele tinha, um grande amigo dele, que era um excelente advogado criminalista, e que estava fazendo vídeo sobre a portaria 28, que o cara entendia muito, que seria um excelente entrevistado no Café com Pólvora. Ele apresentou o Dr. Joabes, né? Eu entrevistei ele no Café com Pólvora, que foi onde surgiu toda essa ideia. E o Dr. Joabes, como eu falei anteriormente, ele prometeu ajudar a gente, né, com esse ofício. E hoje ele está cumprindo essa promessa. Essa promessa está feita, está materializada, ele prometeu e fez. Tá? Os ofícios estão aqui, na minha mão, são 3 no total. Todos assinados, não sei se a câmera vai pegar aí, ó. Ó, assinatura aqui em cima, tá? Carimbado. Vamos ver se pega aí o áudio. Aí, pegou. Áudio não, vídeo. Tá? São 3 ofícios assinados, 3 seguranças jurídicas adicionais aí para a galera que está portando a arma para o estande de tiro, beleza? E hoje a gente está aqui para falar dessas atualizações. Joabes, quer assumir daqui? Sim, sim. Tá feita. Beleza? Lucas, é um prazer, boa noite a todos. É um prazer estar de volta no canal Café com Pólvora para continuar nessa luta aí do pessoal poder utilizar a sua arma de fogo com um pouco mais de eficácia e segurança. Missão dada, Lucas, missão cumprida. Eu fui fuzileiro naval, tive a honra de ser recruta do Moisés Queiroz no Corpo de Fuzileiros Navais, ele foi meu instrutor lá, e lá nós aprendemos que missão dada é missão cumprida. Fiz o ofício, enviei prontamente para as autoridades policiais e fiz melhor. Trouxe hoje o doutor José Paulo Pires, que é delegado de polícia, membro da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, para esclarecer ao vivo para todo mundo aqui a eficácia realmente é plena da colônia, da portaria 28. Eu respondi, agradeço a todos que fizeram perguntas no meu canal, prontamente eu respondi a todos, explicando que tivessem um pouco mais de prudência, aguardassem as orientações futuras, para que não ficassem passando informações erradas. A portaria ela tem eficácia, ela não foi revogada, ela continua em pleno vigor, e para isso eu trouxe a autoridade, que vai poder esclarecer a todos vocês, já me pôr à disposição para qualquer pergunta eventual durante o programa, para que eu possa continuar esclarecendo a parte jurídica e dizer para vocês, estamos juntos nessa campanha aí, e hoje o programa vai ser muito legal. Continue com a gente, vou passar agora a palavra para o delegado de polícia, porque ele foi uma pessoa que exatamente buscou atender um pedido do Moisés Queiroz, que me contactou também o delegado de polícia, na luta aí pelo direito do atirador desportivo. Eles são os 2 defensores também, inclusive o delegado eu vim descobrir também que é um defensor do porte de arma. E aí, durante o programa, nós vamos estar conversando a respeito disso. Então, José Paulo Pires, delegado de polícia, membro da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, a palavra está contigo. Esse é o presente que eu trago, além do cumprimento do ofício, é o presente que eu trago para todos vocês. Bom, boa noite, meus amigos. Prazer imenso estar aqui no Café com Pólvora. Um grande abraço aí para Moisés Queiroz, membro do Instituto de Defesa. Grande abraço também para o presidente do Instituto de Defesa,
o Lucas Silveira, meu grande amigo, doutor Joab Sobrinho, advogado criminalista também, e El Parrini, nosso camarada aqui. Bom, esse assunto é muito interessante e vamos enfrentá-lo. Eu acho que tem algumas notícias bem legais para todos, porque eu venho conversando com várias autoridades no Brasil todo sobre essa portaria, que disciplina, na verdade, a 10.828 e o decreto 5.123, 10.826, desculpe, a lei 10.826 e o decreto 5.123, e o que eu tenho escutado de todos os delegados que eu falei, eu conversei com o René de Almeida, lá do Ceará, que é o presidente do Sindicato dos Delegados do Ceará. Ele estava viajando, ele estava na Europa, mas eu fiz contato com ele pelo Zap, e ele esclareceu, eu esclareci a ele a questão, né, dos atiradores que portam a arma, né, o porte de trânsito, e que alguns policiais militares estavam levando para a delegacia e tal, e os delegados estavam autuando no porte de arma. Bom, o que acontece? Isso foi unanimidade. Tanto o René de Almeida, lá, o Milton Castelo, do Ceará, como o André Leiras, que é delegado titular da Delegacia de Armas, Munições e Explosivos do Rio de Janeiro, eles entendem que eu entendo também, a portaria está em vigor, evidentemente, mas que o atirador, quando ele porta, ele utiliza essa arma em trânsito, ele não pode usar em determinadas circunstâncias, fora do objetivo que a portaria é bem clara, né? Ou seja, só pode transportar a arma quando você for utilizá-la. Então, isso tem que ficar claro. Não é razoável, e esse é o entendimento dos meus colegas também, que a pessoa, às vezes, 3 horas da manhã, por exemplo, no local distante da onde ele vai atirar, ou da sua residência, ele esteja portando aquela arma, que não tem justificativa para você usar. Então, a regra é, sempre que você tiver, mesmo... Eu vou dar outro exemplo mais interessante. Às vezes você vai viajar. Você mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais. Se você tiver lá em Minas Gerais informações, um cadastro no local para você atirar, para você treinar, você pode fazer esse transporte, não tem problema nenhum. Zé Paulo... É uma interpretação. Deixa eu te perguntar, doutor. Na realidade, eu tive muitas perguntas durante a semana em referência justamente ao horário, porque lá na portaria não fala sobre horários. E no último programa, no penúltimo programa, quando eu participei, eu informei que realmente não tem horário, mas eu atribuí para eles, depois de um bate-papo que eu tive contigo posterior, você até ratificou isso, que não tem horário. A questão, ele pode estar 3, 4 horas da manhã, contanto que se ele ficar no stand, um exemplo, fecha 8 horas, ele sai do stand 11 horas, meia-noite. É prudente que ele leve um documento assinado do stand dizendo que ele estava até aquele horário lá, para que ele não tenha nenhum tipo de transtorno. Se ele estiver viajando, independente de ele ter cadastro ou não, se ele tiver um e-mail, alguma coisa que demonstre que ele foi lá atirar, ele também poderá usar da sua arma municiada, correto? Corretíssimo, é exatamente isso. Independe do horário, né? Evidentemente, como eu falei, às vezes 3 horas da manhã, você não tem justificativa nenhuma, então não tem como você apresentar alegações na delegacia para o delegado, ele vai ser autuado. Agora, mesmo sendo 1 hora da manhã, ou 3 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, você comprovando que estava treinando ou que você vai treinar, então, objetivamente, você está respaldado pela lei para não ser autuado no porte de arma. Quando você fala comprovando, na realidade, o comprovar é um e-mail, qualquer coisa que venha descrever... Qualquer tipo de documento. Qualquer tipo de esteja documento. Indo, né? Porque é bom, desculpe, doutor Jobs, é bom
uma comprovação através de algum documento. Seria o ideal. Por quê? Porque quando ele chegar na delegacia, o delegado ele vai olhar aquela situação ali e ele não vai ficar aguardando, esperando você pegar algum documento no local que você treinou, por exemplo, ou na sua casa. Então, seria bom você transportar algum documento, ou até se tiver um e-mail também, né? Comprovar que passou e-mail e que recebeu e-mail, desde que seja uma situação consistente, não tem problema nenhum. Então, se ele tiver hoje, eu sei que a portaria lá ela prevê do trajetório do local do acervo para o treinamento, mas se ele tiver vindo, se ele desviar o caminho, mas tiver o objetivo de treinar, porque tem um documento, ele consegue demonstrar para a autoridade policial o que está na legalidade da portaria, mesmo saindo do seu trajeto. É isso? Tem que ser uma situação que não espelhe que ele está querendo se desviar da legislação. A verdade é essa. Entendi. Se ele desvia do caminho e tem uma boa justificativa, eu entendo que não cabe a autuação. Mas isso vai depender de cada delegado que fizer a análise do fato naquele momento. Por isso que é bom uma boa justificativa, conversar com o delegado, chamar, demonstrar que é um atirador, etc. O que eu verifiquei também, que é interessante também, é que os delegados, eles olham os CACs com muito respeito, porque raramente tem uma dificuldade de ter algum problema com os CACs. Eu vi, você me mandou um vídeo, até eu compartilhei com o Moisés, compartilhei com o Lucas, você me mandou um vídeo, um áudio do presidente do Ceará, que é onde estava a maior polêmica, e parece que ele, nesse vídeo, se não me falha a memória, ele falou que, na realidade, o pessoal está com abuso, né, lá, né? Eles estão entregando as coisas, estão utilizando da arma com abuso. Na verdade, estão sendo pegos em frente de boate, em frente de lugares de festas à noite, e dizendo que estão saindo do treino. Isso procede? Procede. Eu conversei com ele e aquilo que nós estamos, né, falando sistematicamente, ou seja, as pessoas, esses atiradores, eles desviam do local ou utilizam horários inadequados e sem justificativa. Se tiver um horário avançado ou, às vezes, um local distante da residência ou do local que vai treinar, etc., não tem problema. A questão é você não justificar de uma maneira correta, no momento que é levado para a delegacia, que efetivamente você estava transportando a arma para usá-la em treino e não com outro objetivo. Esse é o grande problema. Show. E o Milton Castelo... Pode falar. E o Milton Castelo, ele foi claro para mim, dizendo, assim, eu estou enfrentando esse problema aqui, os delegados daqui do Ceará, eles têm me trazido essa questão, mas todos eles falam exatamente isso. Só autuamos quando existe muito abuso, quando não tem nenhuma justificativa para usar aquela arma, transportar aquela arma naquele momento. Entendi. Agora, eu gostaria de passar um pouco a voz para o Moisés Queiroz. Eu vou pular o Lucas, que é o dono do programa, mas é porque, como vocês foram as pessoas que entraram em contato, nós conversamos, eu gostaria de saber do Queiroz. Queiroz, você também tem acompanhado essa semana comigo lá, tem interferido junto às autoridades policiais, inclusive, através dos ofícios que eu formulei aqui, e o pessoal tem conversado contigo também a respeito. Você também tem ouvido falar na eficácia? Vocês têm conversado contigo diretamente sobre a eficácia da portaria? É isso aí. Em primeiro lugar, eu queria aí cumprimentar o Lucas Silveira, né, que é o idealizador, é o primeiro combatente que assumiu a linha de frente desse projeto. Queria cumprimentar o Lucas Parrini, que acordou juntamente com o Lucas Silveira e no Rio de Janeiro essa liderança fantástica que a gente tem acompanhado. Agradeço aí o carinho, né, o respeito, a consideração do doutor Joab Sobrinho, que um dia foi aluno, mas hoje, com certeza, é o mestre das artes jurídicas, e a gente fica muito grato e feliz com isso. Eu gostaria de comentar também o doutor José Paulo Pires, né, que se intitula, né, um estudioso da segurança pública, mas eu o vejo verdadeiramente como especialista
uma pessoa que se dedica sobre esse tema. E, na realidade, eu queria falar o seguinte, esse é um pequeno passo, né, em direção daquilo que a gente almeja no futuro. Né? O doutor Jabes costuma dizer o seguinte, a lei, ou nós cumprimos, ou nós mudamos. Descumpri-la, jamais. Então, eu compartilho dessa ideia. E a nossa ideia futura, né, a partir do dia 16 de agosto, todos estarão sabendo do que se trata, nós vamos lutar para mudar essa famigerada lei de armas, né? Vulgarmente conhecida por Estatuto do Desarmamento. Aprendeu, gostei. Nós temos que aprender. É isso aí. Então, a gente tem que lutar, tem que estudar, tem que estar preparado, né, para as adversidades que virão pela frente. Então, na realidade, eu penso o seguinte, em primeiro lugar, que esse encontro, que no primeiro momento parece ter sido casual, ele foi muito bem estrategicamente arquitetado, né? A presença aí do Silveira, do Lucas, do doutor Jovem Sobrinho e do doutor José Paulo Pires, né? Que é uma pessoa que a gente está aí ombreando em direção a um aspecto muito positivo, não só para o Rio, como para o Brasil. Então, na realidade, quero deixar bem claro isso. Essa questão que está envolvendo os CACs, né, no sentido de dar legitimidade, de dar segurança jurídica para eles no transporte, a gente pretende, né, ir numa luta maior ainda. Então, a gente está nesse embate, a gente vai contar, né, sempre com esse time aí, privilegiado, pessoas que têm conhecimento jurídico, que têm vontade de lutar e que têm desejo de mudar. E a gente pensa sempre que a gente tem que ter algo novo, né, por vir. A gente está nessa luta. Então, mais uma vez aí, parabéns a todos e vamos continuar nessa luta, né? Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de como se daria essa resposta e o doutor José Paulo Pires bem as colocou, né, no sentido de que está havendo por um número muito reduzido de CACs, né, e esse número reduzido tomou grande repercussão nacional, né, de que em determinado estado do país estaria havendo aí uma situação irregular. E, na realidade, parte das pessoas não estavam compreendendo adequadamente qual a forma que o atirador desportivo teria o direito, né, de fazer o transporte e o porte da sua arma já municiada para a defesa de seu acervo. Então, a gente tem que estar bem atento a isso aí, e eu deixo essas palavras e vamos tocar aí o programa para a gente dar sequência aí às perguntas que certamente virão. Então, Lucas, agora eu acho legal você abrir para o presidente dar a palavra dele, para depois nós começarmos as perguntas, até para ficar legal deixar o pessoal interagir com a gente. Eu tenho certeza que ele tem grandes perguntas jurídicas, a gente vai ter que falar aqui uma. Já estou com. Separei 3 perguntas aqui também que são bacanas. Passa para o nosso presidente agora, então. Tá. Só vou dar um lembrete para a galera antes de passar aqui a palavra para o presidente. Ele caiu, mas já voltou, tá? Lady Murphy, né? O computador travou. Gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo o seguinte, galera. A gente sabe que não está escrito em local nenhum qual é o número da rodovia que vocês têm que andar para ir para o clube. A gente sabe que não está escrito em decreto, em lei, em lugar nenhum. E a palavra trajeto é uma coisa muito genérica. E é exatamente por ser genérica que fica à mercê de interpretação. Vai depender do humor do cara, do conhecimento do cara, sei lá de qual motivo, por que ele vai interpretar de forma A, B ou C aquela forma genérica. O que nós estamos tentando fazer aqui é tentar, informar as pessoas como funciona a portaria 28, informar os oficiais, os agentes de segurança pública como a portaria 28 funciona e tentarmos reduzir exatamente essa insegurança jurídica. Estamos tentando esclarecer algumas coisas que podem estimular uma interpretação errada ou alertar as pessoas o que elas podem estar fazendo de abuso ou alguma coisa que não seja o ideal a se fazer com a portaria, entendeu? Para aquela galera que tem disposição de botar uma cintura e andar, tá, não pode chorar muito depois se um policial te pegar
a 500 mil quilômetros do seu clube do tiro, 4 da manhã, sendo que o clube estava fechado, você não tem declaração, você não tem documento, você não tem nada, e ele não engolir a desculpa de que você estava indo no clube, entendeu? Fica complicado, tá? A gente está tentando reduzir a insegurança jurídica, beleza? Esse é o nosso objetivo, tá? Silveira, quer dar uma palavra agora, já que todo mundo falou? Claro, claro. Em primeiro lugar, boa noite. Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado na pior hora possível e da pior maneira possível. Foi isso que aconteceu. Eu passei aqui 1 hora conectado antes do hangout nosso aqui, sem nenhum incidente. Foi só a gente entrar no ar que travou tudo aqui, a coisa parou de funcionar, eu tive que reiniciar, o computador deu pau, conectei pelo celular, enfim. Faz parte do jogo, está improvisado e está funcionando também. Vamos lá. Agradeço a participação de todo mundo, de todos os senhores, a preocupação em fornecer meios jurídicos, tanto jurídicos quanto mediante essa atuação frente à administração, notadamente frente às polícias, para que o cidadão, nesse caso específico, o atirador, possa fazer o uso de um direito, primeiro, que é natural, que é o direito à legítima defesa, segundo, que está previsto na lei desde 2003, que teve essa necessidade de ser regulamentado e teve uma regulamentação do ponto de uma forma bastante restritiva, feita pelo então comandante, então chefe do Comando Logístico, o excelentíssimo senhor general Teófilo, hoje candidato a deputado federal pelo PSDB no estado do Ceará, né? Muita gente, como todo mundo está cansado de saber, foi presa devido a, entre vários motivos, do meu ponto de vista, o pior deles, a forma muito ruim, uma redação péssima, devido à péssima redação da portaria. Existe uma série de confusão, inclusive conceitual, feita na portaria. O fato é que é evidente que quando se escreveu a portaria, em que pese esse texto horrível, a intenção que o legislador, no caso, o excelentíssimo senhor general Teófilo, teve, foi de deixar que as pessoas portassem as armas naquele conceito da doutrina, trazê-la consigo pronta para o uso, né? Quando do transporte do seu acervo, ou seja, evitar que o seu acervo fosse roubado, o que é nada além do óbvio, não faria nenhum sentido que alguém carregasse uma arma que é objeto de desejo de bandidos, né? E não pudesse usar a própria arma para defendê-la, para evitar que ela fosse subtraída, de modo que um sujeito com uma pedra ou um pau poderia tomar aquela arma do atirador, né? Então é evidente que a intenção do general Teófilo foi essa, e é triste que a gente precise de uma legislação para dizer o óbvio, mas o fato é que precisamos. Os desdobramentos nós conhecemos e nos compete aqui procurar os meios mais razoáveis para exercer nada além do óbvio, o direito natural de defender a vida e, quem sabe, o próprio acervo. Obrigado, gente. Pegando esse gancho aí do Lucas, o Perrini, o Lucas ele colocou muito bem essa questão da lei. A questão que eu vejo, eu estou atuando um tempo aí com vocês, aí eu tenho verificado o equívoco das autoridades quanto à interpretação da lei, porque a lei de armas, a chamada lei de desarmamento, ela é uma norma penal em branco heterogênea. O que significa isso? Ela precisa de uma outra norma para complementar o que ela deixou de dizer. E como ela tem o vício no preceito primário, ou seja, deixou de dizer uma coisa, foi criado o decreto-lei, e o decreto era dizer o que é a arma de fogo, tratou de arma de fogo. Entretanto, a lei de armas também falou sobre porte de transporte. E o decreto, o atirador foi omisso. Ele falou que o caçador e o colecionador teriam que transportar sua arma desmuniciada. Entretanto, o general
de forma muito equivocada na redação, mas, entretanto, com a sua competência, porque ele é competente para fazer a portaria, sanou o problema. Por ser uma norma penal em branco heterogênea, precisou de uma portaria para tratar do porte e transporte, que é competência do Exército. Entretanto, se você chegar para um policial à noite e dizer para ele que a lei de armas é uma norma penal em branco heterogênea, que precisou de uma portaria para poder explicar, ele vai te prender por desacato à autoridade. Ele não vai conseguir viver isso. Ele que vai ter problema. Né? É isso aí. Vai ter muito problema. Então, assim, eu procurei fazer de forma fundamentada, juridicamente falando. O doutor Zé Paulo Pires, que é um defensor, como os ex-generais são defensores do porte de arma, inclusive do Zé Paulo Pires, eu falei anteriormente, no vídeo passado, que eu fiz no meu canal, eu, ele e o Moisés, enfrentamos o porte de arma para a Guarda Municipal, e lá ele explicou que é muito favorável, explicou o entendimento dele também para o porte de arma, o Moisés deixou isso muito claro também. A questão não é somente deixar claro a nossa intenção, e sim a lei. Infelizmente, nós precisamos explicar a lei. O doutor Zé Paulo Pires me falou uma coisa que, como ele é delegado de polícia, ele foi presidente do sindicato dos policiais, ele conhece todos os delegados do Brasil, passaram muito tempo juntos em cursos, e ele explicou o seguinte: o delegado de polícia, na sua atuação como é a dele, muitas das vezes ele não consegue chegar na madrugada e ficar interpretando a lei. Na dúvida, prende. E aí, se você tem uma coisa informando, explicando já anteriormente, o delegado vai lá, vai ver a orientação, eles têm um grupo de delegados que ele pode poder explicar isso melhor, eles se comunicam e dão a interpretação para aquela situação, naquele momento, 3, 4 horas da manhã. Então, eu procurei fazer um ofício explicativo juridicamente para as autoridades policiais, foi de forma jurídica, explicando o que é uma norma penal em branco heterogênea, que pese eles terem estudado, mas estão ali no dia a dia, e já passaram por isso há muito tempo, como eu enfrento isso todos os dias. Eu preciso mostrar para eles, porque tem policial dizendo que o Exército está criando lei. Ele não cria lei, ele simplesmente ele fez uma portaria. Então, e a portaria é porque uma norma penal em branco você tem que ler os 3 documentos juntos. A lei de armas, o decreto que regulamenta a lei de armas e a portaria da COLOG, porque aí você vai entender o que é uma norma penal em branco, é heterogênea. Por que é heterogênea? Ela está buscando não uma lei de mesma hierarquia, ela foi buscar numa portaria, porque o decreto deixou o atirador de fora. Se ele ler as 3 leis e entender desta forma, o atirador tem a sua eficácia de usar a sua arma municiada para proteger o seu acervo. Por esse motivo que eu me comprometi a entrar de forma jurídica no negócio, trouxe comigo o Moisés Queiroz e o José Paulo Pires, que são defensores e que atuam. O doutor José Paulo Pires atua, é um delegado de polícia do Rio muito conhecido, é membro da Corregedoria, inclusive. Então, ele conseguiu interpretar comigo a lei, entender a mensagem e passar para as autoridades para que evite aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. E agora estamos estendendo para o Ceará, que é amigo dele, Roraima, e começamos a estender para o país todo. Deixar claro para o pessoal, os ofícios estão sendo pedidos, todo mundo que precisar de ofício, entre no meu canal, faça o pedido formal, que eu vou mandar para todo mundo os ofícios, para que eles possam utilizar o mesmo modelo para mandar para as autoridades do seu estado, para que a sua eficácia seja plena. Pois a portaria não foi revogada, ela está em vigor, mas tem que entender que tem que ler os 3 documentos para se tratar de uma norma penal em branco heterogênea. Então, eu gostaria, o doutor José Paulo Pires depois vai explicar um pouco mais a vocês como é que eles fazem o trâmite do dia a dia dos policiais, quando eles pegam uma situação dessa, para que vocês entendam na prática como é que interpreta o delegado de polícia diante de uma situação dessa. Lucas, é contigo, abre aí as perguntas, nós estamos aqui ávidos para responder e habilitados, tá bom? Forte abraço. Perfeito, show de bola. E, galera, o pessoal está falando aí nos comentários, mas eu estou seguindo a lei e tudo mais. Lembre-se, nós estamos tratando de um assunto de interpretação. Você pode estar dentro da lei. Se o policial, numa blitz, 3 horas da manhã, interpretar que você não está na lei, ele vai te prender. Você vai chegar lá na delegacia e fala que você está dentro da lei. Existem os seus direitos. Você vai contratar um advogado. E se o agente abusou da autoridade, se ele agiu à margem da lei, siga aí no processo penal, sei lá, retira queixo, não sei como é que funciona. Isso aí a gente pode até depois perguntar para o doutor Joabes como que funciona nesse caso, né? Como que ele pode até, vou até pedir para você, Joabes, relembrar a gente como que o atirador pode se portar, né, numa ocasião dessa, tá? O que nós estamos tentando fazer é evitar que essa dor de cabeça aconteça. E é lógico, isso não é uma regra. Quem quiser seguir as orientações, siga. Quem não quiser, porte 24 horas. Não vai dar para reclamar muito depois, né? Tá bom? Eu vou
pegar 4 perguntas aqui que eu selecionei, são perguntas interessantes até para mim, porque algumas eu respondo no comentário mesmo, outras eu não faço a menor ideia de como responder. São boas perguntas. Tá? Então, eu vou lançar a primeira. A pergunta é do Breno. Como seria minha estadia em outra cidade? Eu devo carregar a arma comigo ou deixar no hotel? Alguém consegue? Eu acho que essa melhor, eu posso responder, mas eu vou deixar para o delegado de polícia, porque vai ficar muito mais fácil, pela experiência dele, explicar exatamente o que ele deve fazer. Eu posso dizer para você antecipadamente que ele deve carregar consigo, porque ele não pode deixar a arma dele em um local que ele não tem residência e que ele não conhece ninguém. Ele corre o risco de perder a sua arma dentro do estabelecimento desconhecido. Como ele está indo participar de uma coisa, a arma tem que estar com ele, mas ninguém melhor para interpretar isso aí do que o próprio delegado de polícia. O doutor Joabes, né, explicou, já deu um resumo efetivamente do que deve ser a interpretação dos delegados. A lei é bem clara, né, que a pessoa pode utilizar, transportar a arma nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e ou treinamento. Se ele está em algum hotel e ele vai para o local de treinamento, né? Ele vai para o local de treinamento, não tem problema nenhum. Agora, se ele sai da sua casa, vai para um hotel, para depois ir para um local de treinamento, mas antes de ir para o local de treinamento, ele vai passear, eu creio que ele deve deixar essa arma num cofre em algum local, devidamente guardada, para depois pegar essa arma, né, e levar para o local de treinamento ou competição. Em tese, acredito que seja a melhor interpretação. O meu entendimento, gente, é só para vocês ficarem cientes, quando eu falo que ele deve estar com a arma com ele, na realidade, eu entendi a pergunta, ele foi viajar para participar de algum local, parou num hotel, e aí daquele hotel ele está na estadia, está com a arma de porte dele, não portando a arma para garantir seu acervo, e depois ele vai continuar a viagem para o local. Agora, se ele parar e desviar essa conduta, for para uma festa, for conhecer a cidade, aí não, aí óbvio que ele vai estar portando uma arma de fogo. Ele não vai estar garantindo o seu acervo, porque o seu acervo não pode nem estar na rua naquele momento. A questão é, leia-se, saída de casa, viajou, foi para o hotel, do hotel ele saiu para almoçar, jantar, ele vai deixar a arma lá, mas se ele estiver só naquele trâmite do hotel para depois continuar a viagem dele, ele descansou lá 40, 50 minutos, 2 horas, 3 horas, não tem problema nenhum, a arma pode estar com ele e depois ele prossegue viagem. Agora, vai conhecer a cidade, vai fazer turismo, não justifica estar armado. Até porque, doutor Joabes, o que acontece? Se ele chega no hotel e logo em seguida ele vai para o local de competição e treinamento, ele tem uma justificativa muito boa para ficar com a arma com ele ali, não tem problema nenhum. Ele vai dar uma saída, vai almoçar, vai fazer alguma coisinha rápida ali, não tem problema nenhum, é uma justificativa, estou indo treinar, sai de tal lugar, estou no mesmo trajeto, não tem problema nenhum. Deixei as minhas malas no hotel, né? Deixei as minhas malas no hotel e agora estou indo treinar, não indo fazer um turismo para depois treinar, né? Exatamente. Agora, se ele vai sair para outros locais e fica rodando sem uma justificativa plausível de estar portando aquela arma ali, eu acredito que vai ser autuado. Doutor, eu vou ampliar um pouco mais, até para o Moisés e o Lucas Perrini, para eles entenderem o seguinte: de uma vez por todas, que o porte é para transporte do acervo, garantir a segurança do acervo. Não é para portar arma de fogo, utilizado como porte de arma de fogo para sua segurança. Em que pese eu entender que a vida do atirador vale muito mais do que o acervo, mas, infelizmente, a lei foi criada para o acervo. Então, leia-se, quando estiver portando arma de fogo, seja prudente, porque são atiradores, são boas pessoas, são pessoas técnicas, pessoas preparadas. E cuidado com o porte de arma, ele, na realidade, ele é um crime de mera conduta. O fato de estar com a arma no futuro já pode estar cometendo crime. No caso do atirador, não por ele estar amparado pela portaria. Mas se tivermos justificativas, eu não posso pegar um cara em frente a uma boate, igual eu tive no áudio, com 4 ou 5 armas e dizer que tem que treinar. Isso não justifica. Então, não adianta utilizar dessa forma e tentar invocar com a portaria, porque não vai funcionar.
Querem usar? Podem usar, a eficácia é plena. O advogado criminalista ou o advogado que estiver assistindo vocês conhece a portaria, ele vai defender vocês se tiver algum eventual incidente com qualquer delegado de polícia, mas pelo que as consultas que eu fiz ao doutor Zé Paulo Pires, e ele passou para os outros delegados do Brasil, inclusive, todos estão interpretando que a norma é plena, mas que existem alguns excessos. Inclusive, ele foi mais longe. Ele não fala que não tem nem incidente com a arma de fogo. O incidente é com munição. Salvo engano, foi isso. Não foi? As pessoas reclamam que tem excesso de munição e não de armamento, não é isso? O que eles passaram para mim é que existem algumas irregularidades com relação às munições, recarga de munição, etc. Não especificar exatamente quais as circunstâncias, que eu imagino que sejam várias e múltiplas circunstâncias. Incidente mesmo com arma de fogo são poucos, porque estão respeitando. Raramente tem um problema, porque foi o que eles falaram. Os CACs são pessoas que querem agir conforme a lei, que agem corretamente com aguardam as armas de forma correta em casa. Então, são pessoas responsáveis que têm tudo registrado, é evidente. Então, não tem nenhum interesse em utilizar a arma de uma maneira ilegal ou irregular. Perfeito. Lucas, é contigo. Galera, outra perguntinha dentro dessa parte aí. A Melissa perguntou o seguinte: deixar a arma no hotel? E se eu voltar e a arma não estiver lá? Existe um seguro, né? Os hotéis, dependendo, ela não vai entrar em qualquer hotel, né? Esse hotel, quando eu falo, um hotel registrado, um estabelecimento registrado, ao qual todo hotel registrado, um estabelecimento oficial, tem um seguro. Então, se ela não estiver lá, o que ela faz? Ela vai se dirigir a uma delegacia de polícia, naquele momento vai fazer o registro de ocorrência do furto de sua arma e vai acionar depois do seguro. Ela deve fazer. Perfeito, show de bola. Segunda pergunta aqui. O N perguntou: tem um clube próximo ao meu trabalho, porém, eu saio 3h30 da manhã. Né, pelo que eu entendi aqui, se não botou 15, botou 3, então acho que é 3 da manhã. Para ir trabalhar, mas só vou no estande após o meu trabalho. 15 horas, isso. Ele sai 3h30 da manhã, vai para o trabalho. Depois do trabalho, ele vai para o estande. Faz um e-mail, pega um e-mail, ele pode, mas ele pode pegar, ele pega um e-mail, daí ele faz um e-mail como se ele estivesse fazendo, comunicando que ele vai participar de um treinamento naquele dia, tal horário, e pede a confirmação daquele e-mail. E aí ele demonstra que ele sai tal hora, chega a tal hora do trabalho, e de lá depois ele vai. Se você colocar um e-mail com hora com tudo e pedir um ok de recebimento, não vejo problema. Decidi desativar o microfone. Beleza, perfeito, doutor Zanados. Mais uma perguntinha rápida aqui. DFG Brasil. Moro em Pernambuco. Viajei para São Paulo. Estou hospedado em um hotel. Não é minha residência, mas estou fazendo um curso na cidade de São Paulo. Posso suportar? Não. Ele não é para fazer curso, é para treinamento. Se ele estiver indo para fazer treinamento, ele pode. Se ele estiver fazendo um curso em São Paulo, ele não pode andar armado. Beleza. Só se for curso de tiro, Parrini. Oi? Só se for curso de tiro. Sim. Ele pode. Muito bem colocado, Queiroz. Se for curso de tiro. Se for curso de tiro, sim, ele pode. Acredito que a gente tem consciência disso mesmo, curso de tiro, entendeu? Então, muito bem colocado, Moisés. Pode, deve. Perfeito. Eu já fiquei até pensando assim, bom, então o cara só fala que não foi curso. E aí o acervo dele, e aí se for curso de tiro, ele pode, do hotel para o curso de tiro, indo e voltando, porque o hotel passa a ser o domicílio naquele momento dele. Então, ele pode sim, ele pode utilizar. Inclusive, é inviolável o domicílio dele, se é do hotel, naquele momento. Show de bola. Então, tem só mais duas perguntas bem rápidas aqui. O Ederson Golão. Como o decreto não fala nada sobre os atiradores, somos livres para cortá-la como quisermos. Não, é uma norma, na realidade... Assim? Não, na realidade eu falei o seguinte: a lei de armas é uma norma penal em branco heterogênea. Ela precisa de uma norma que regulamente, porque ela tem um vício do preceito primário. Ou seja, no caput da lei diz sobre arma de fogo e porte de transporte, só que não explica no decreto o porte do transporte, só a arma de fogo. Por esse motivo, precisa de uma norma regulamentadora, e essa norma foi a portaria. Não pode. Perfeito.
Mais uma perguntinha do Antônio Magares. Aí eu vou passar a palavra para o próximo participante. Para os menos instruídos, quais serão as penalidades aplicáveis aos policiais que não obedecerem à portaria? Abuso de autoridade, se for demonstrado que ele tinha conhecimento e que, mesmo assim, ele violou o direito do atirador, ele responde por abuso de autoridade. Leia-se, autoridade chama-se delegado de polícia. Cuidado em achar que a autoridade é qualquer policial. Autoridade, porque o policial, o PM, ele vai levar, conduzir até a delegacia, naquele momento é o delegado de polícia que vai dizer se fica preso ou não, tá? Então, ele é que vai responder pelo abuso de autoridade. O PM, ele responde administrativamente na corregedoria, também por abuso, mas fica ciente de quem vai dar a palavra final vai ser o delegado de polícia. Perfeito, show de bola. Silveira aqui para fazer alguma consideração? Moisés, quer fazer alguma consideração? Então, até aqui a gente está acompanhando bem, tá ok. Concordando aí com nossos parceiros. Silveira? Morreu. Acho que caiu de novo, né? Agora está no ar de novo. Entrou nessa chamada. Voltou. Silveira, pegou as últimas perguntas aí. Para variar, eu tentei voltar para o notebook aqui, ele travou de novo, voltei para o celular, não teve jeito. Beleza. Eu percebi referente ao sujeito que foi para outra cidade, está hospedado provisoriamente, obviamente, no hotel, sobre o transporte da área. Entendi. Não, você pegou quase a última pergunta. Só perguntou quais seriam as penalidades e tudo mais do policial que não obedece. O doutor Jabes respondeu, né, que cai no abuso de autoridade, após a devida comprovação de que ele tinha feito da portaria, etc. Você quer fazer alguma consideração em relação a essa viagem dos atiradores que pode ter arma? Não, vou gostar de fazer algumas considerações no final, mas não nesse caso específico. Por favor, siga em frente. Então, o que a gente pode fazer? Doutor, notícias a registrar? Eu vou passar, esse é um presente do pessoal do Ceará, eu agradeço a presença do pessoal, de todos que se inscreveram no meu canal do YouTube, agradeço imensamente que vocês tenham acompanhado, eu produzi lá o tempo todo conteúdos de relevância social, sou um defensor do porte de arma, sempre que as pessoas se inscrevam para que eu possa continuar produzindo esse serviço de qualidade. Vou dizer para o Lucas que eu assisti o vídeo dele em respeito à confecção de armas em 3D, achei bem bacana a abordagem dele. Estou produzindo também um vídeo para falar sobre isso, vazou aí a toda a imprensa falando sobre o manual de como se faz uma arma em 3D. Eu vou trazer isso juridicamente para o nosso país, em tese já ser proibido, mas quais são as consequências na parte jurídica. Anteriormente, no meu canal, nós gravamos, eu, Zé Paulo Pires e Moisés Queiroz, falamos sobre porte de arma, também sobre eliminar o Alexandre de Moraes, ficou bem bacana, do ministro Alexandre de Moraes concedendo o porte de armas para os guardas municipais, o entendimento de como está. Então, é bem legal que nós estamos tendo condições de estar enfrentando essa parte, não só por especialistas na área, como também pela parte jurídica, esclarecendo todas as dúvidas, haja vista que todos que nos assistem agora são pessoas de bem, que querem andar dentro da lei, mas não sabem como. E aí nós estamos aqui sempre prontos para tirar essas dúvidas. Deixando claro, Lucas, eu tenho ficado preocupado com alguns questionamentos, inclusive foram feitos no meu canal, de pessoas radicalizando, tipo, a lei é clara, eu vou utilizar e acabou. Aconselho novamente, eu sou extremamente favorável, o Instituto de Defesa é pró-arma, o doutor Joab Sobrinho também é pró-arma, o doutor José Paulo Pires, Moisés Queiroz, mas a prudência existe para todos. Se nós pudermos ser prudentes, nós sofreremos menos. Posso garantir, já me perguntaram, doutor, se a lei está em vigor, eu vou ser punido? Eu sempre digo o seguinte, a punição, não sei como é que você interpreta, eu interpreto de duas formas. Eu posso ser punido provisoriamente e, ao final, não ter nenhum tipo de sanção, ou posso simplesmente não ser punido provisoriamente e nem ter a sanção. Você pode escolher. Você pode chegar aqui, discutir, querer brigar a lei, provar, passar uma semana preso. Depois de uma semana, demonstrar que o seu direito estava líquido e certo, como eu acredito e estou demonstrando através de hoje, trazendo especialistas na área e na fundamentação jurídica.
Entretanto, eu digo para as pessoas, não adianta processar o Estado depois, abuso de autoridade, tentar indenizações, porque isso não vai mudar. Ninguém vai tirar uma semana preso, ninguém vai tirar o sofrimento do atirador, do homem de bem, encarcerado por um erro de conduta que ele poderia ter evitado. Então, deixar claro para vocês, eu vou passar a palavra para o José Paulo Pires, porque é um presente para vocês, do Ceará, a conduta como deve ser feita e o entendimento do Ceará. Ele conversou diretamente com o presidente do Sindicato de Policiais Civis do Ceará e ele explicou sobre o reconhecimento da eficácia, só alertando quais são os problemas. José Paulo Pires, por favor, doutor. Eu conversei como eu falei, com o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Ceará, doutor Milton Castelo. Ele foi bem claro no sentido de afirmar, de dizer que os delegados do Ceará, eles estavam autuando aquelas pessoas que estavam transportando armas, que eram atiradores, somente quando não conseguiam justificar de uma forma razoável esse transporte em local totalmente indevido. E que os demais delegados, ou melhor, que a maioria dos delegados não estava autuando, considerando a portaria, a lei, o decreto absolutamente legal, sem nenhum tipo de interferência na lei, ou seja, sem nenhuma interpretação mais rigorosa em princípio. Então, ele disse que ia voltar nessa semana, final dessa semana, para o Brasil, ele estava viajando, e ele disse que ia colocar essa questão para toda a classe, para ficar muito claro para todos os delegados de polícia do Ceará, a posição, a validade da portaria, que ninguém discute isso, pelo menos nós, mas pode ser que alguém no Brasil discuta a validade, mas certamente a maioria dos delegados de polícia entende que ela é válida. Então, ele vai colocar isso para todos os delegados e vai trazer para a gente uma conclusão sobre a legitimidade dessas normativas. E, gente, olha só, eu deixei para vocês o presente que era esse comunicado, mas eu vou mais além, tá? Quem tiver interesse no país, quem tiver interesse em todo o Brasil a respeito do ofício, são 3 páginas só. Eu fundamentei de forma muito equilibrada para que não ficasse uma coisa cansativa, mas instrutiva para os delegados de polícia terem acesso e entenderem por que essa norma ela é eficaz, tá? Porque normalmente as pessoas acham, se interpretar a portaria isoladamente, vai achar que foi um ato arbitrário do general em ter elaborado a portaria, e na realidade não é. Ela é um complemento de uma norma penal em branco heterogênea. Por esse motivo, eu tomei a liberdade de sair à frente dessa empreitada, a pedido do Moisés Queiroz, e conversei com o delegado de polícia, doutor José Paulo Pires, e eles me apoiaram, levaram para as autoridades que deveriam ter acesso a essa lei, e facilmente eles entenderam dessa forma, e o Brasil todo também irá entender, e eu deixo aqui novamente o meu canal do YouTube, para que vocês entrem no canal do YouTube, se inscrevam, manda lá as mensagens, eu vou enviar para todo mundo os ofícios, vou esclarecer, se a autoridade quiser esclarecimento por escrito, eu vou mandar para todos os estados o esclarecimento por escrito, se tiver um esclarecimento superveniente, para que, de uma forma, seja alinhado e fique todo mundo entendendo de um único jeito, que é uma norma penal em branco e a eficácia de uma portaria. O doutor Zé Paulo Pires já se colocou à disposição de ligar para os delegados do país inteiro também, se precisar falar com ele, porque é uma autoridade falando com outra autoridade. Ele foi presidente também do sindicato aqui dos policiais civis do Rio de Janeiro. Ele viaja o Brasil todo, tem vários amigos delegados de polícia nessas cidades. Moisés Queiroz também é um cara conhecedor das autoridades de todo o país, por muito tempo em Brasília, foi segurança de 2 presidentes da República, e eles têm muito acesso às autoridades. Por esse motivo que nós podemos utilizar a nossa força, o meu conhecimento jurídico, somado ao acesso dessas 2 autoridades, para realmente reforçar o direito de todo atirador a andar armado, para garantir o seu acervo e ter o seu direito respeitado.
Bom, gente, então fica para vocês aí. Quem quiser, entra no canal lá, pede, deixa seu contato, eu vou enviar. Usem o canal do Lucas. O Lucas Perrines é um cara incansável, ele busca pelo dia de vocês. O Lucas também, do presidente do Instituto, eles brigam firmemente. A gente, normalmente, frequentemente, temos falado direto sobre os assuntos. Eu me reporto a ele se reporta a mim para falar sobre as dificuldades de cada um dos atiradores. Tenho visto que os incidentes têm diminuído bastante. Um ou outro não estão conhecendo, mas se nós colocarmos tudo isso aí em dia com todas as polícias, acredito que vai ser uniformizado, vai ser uma coisa que vai tomar uma proporção melhor e os atiradores vão ser menos incomodados. Perfeito, demorei de destravar o microfone. Estou travando a causa do eco aqui. Galera, então, ó, vamos pegando as dicas aí, tá? Essas dicas são informações para quem quer tentar ao máximo possível evitar problemas, tá? Vamos pegando as dicas aí para tirar as dúvidas do que pode, o que não pode, do que pode dar uma interpretação errada e o que passa batido numa boa, tá bom? Aproveitem. Quem está precisando do ofício, uma galera já me mandou e-mail, eu vou responder o e-mail do ofício, tá? E quem ainda não mandou e-mail daquela última vez que eu conversei com vocês, eu deixei o link no canal, tá? Nos comentários, só clicar, inscreva-se no canal do Dr. Joabes, pede lá um link lá para ele, lá, ó. Manda um ofício para mim, ele vai mandar um ofício para vocês, são 3 páginas só, coisa curta, tá bom? Pouquinha coisa, poesia, não cansa ninguém de ver, tá? Vamos espalhar essa ideia pelo Brasil todo, vamos tentar informar todos os agentes, ou pelo menos o maior número possível de agentes da Portaria 28. Como eu sempre falo, como eu falei, né, nos outros cafés com pobres, eu estou sempre falando isso. A ideia é reduzir a insegurança jurídica. Eu estou dando uma passada de olho nos comentários, eu estou vendo o pessoal indignado, que é um absurdo ter que pegar e-mail do clube, é um absurdo ter que fazer isso, é um absurdo. Gente, sim, é um absurdo ter que fazer tudo isso. Mas vocês precisam entender o seguinte: você pode botar uma arma na cintura e sair andando por aí sem preso, se você chegar para o delegado e falar, você está absurdo. Beleza, você está preso, vai ficar na cadeia gritando absurdo. Entendeu? Não é todo mundo que tem essa disposição, não é todo mundo que tem preso. Então as pessoas tentam seguir uma orientação para evitar os problemas. Lucas, você me dá uma parte, Lucas. Deixa eu te falar uma coisa. Na realidade, as pessoas me perguntaram sobre o calibre da arma. Não tem calibre da arma, sim, uma arma de porte, mas o calibre de uso restrito, o uso permitido, vai poder estar utilizando. A questão é que as pessoas criam muita polêmica naquilo que nós podemos pedir para preservar. Não está escrito na lei que ele precisa pedir um e-mail, não está escrito nenhum tipo de procedimento desse. É ser cauteloso. Se ele quiser utilizar a arma se ele quiser utilizar da lei sem isso, ele pode usar. A questão é, enquanto nós estamos divulgando, fazendo um trabalho de divulgação maciça em todo o Brasil, é prudente que ele tenha esse tipo de comportamento. Prudente. Agora, isso daqui a pouquinho vai se tornar comum em todo o Brasil. Todas as autoridades vão estar sabendo da eficácia, vão estar levando isso mais ao pé da letra, e aí vai flexibilizar e a coisa fica um pouco mais frouxa. Eles param de perturbar um pouco mais. A questão é que a coisa é muito nova e a autoridade não sabe o que é uma penal em branco. Então, assim, ele estudou isso um ano atrás, mas na interpretação do dia a dia precisa de uma fundamentação jurídica ao qual nós buscamos dar essa interpretação. Então, o atirador ele pode usar a arma dele de uso restrito, de uso permitido, ele pode, ninguém está retirando o seu direito. Estamos só pedindo que seja prudente para que essa comunicação quer ajudar a gente, quer fazer o seu direito, vamos fazer esse vídeo, vamos fazer essas ofícios chegarem em todo o Brasil mais rápido. Quanto mais rápido chegar nas pessoas, quanto mais pessoas tiverem incorporado a nossa ideia, mais rápido a coisa vai ficar, mais tranquilo vai ficar. Ou seja, não adianta eu só reclamar e não dar a minha contribuição. Vou dizer para vocês, eu entrei de corpo e alma nesse canal, falei com vocês, eu topei o desafio, tentei dar uma profundidade muito boa para os ofícios, me comprometo a continuar brigando pelo direito de todos, mas me ajudem. Vamos divulgar os ofícios, vamos divulgar os vídeos. Tudo que é feito aqui fica registrado, vai chegar em outras autoridades, eles vão ter acesso. Da mesma forma que vocês vão ter o livre direito do canal para falar comigo e para falar com a gente, eles também terão esse mesmo canal. Tenho certeza que eles terão a tranquilidade de ligar para o José Paulo Pires, que é o delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, para interpretar, ter o entendimento da interpretação dele.
Tenho certeza que eles vão procurar o Moisés Queiroz para saber um pouco mais sobre esse assunto, o próprio Lucas, o presidente do Instituto, o você, Lucas Perrini, também, eles irão entrar em contato comigo, nós estaremos aqui prontos para atender. Então, assim, tantas só vão se manifestar contra ou a favor se eles estiverem sendo provocados. E eu consigo provocar aquelas pessoas que me pedem, porque eu não consigo acessar todo o Brasil e mandar para todo o Brasil. Se você me acessar e mandar, eu vou mandar para você com certeza e vamos brigar juntos. Perfeito. Juntos somos mais fortes, eu sempre disse isso. Tá bom? Perfeito. Show de bola. Beleza, galera? Pegaram as dicas aí, tá? Para a gente tentar evitar as dores de cabeça, tentar reduzir essa insegurança jurídica, enquanto o cenário ideal não existe. Tá? O cenário ideal é todo mundo fuzil, beleza? Show de bola. Nenhum bandido se mete a cabeça de roubar ninguém. É legal, é bacana. Talvez seja esse o objetivo. Só que isso não acontece da noite para o dia. A gente tem que ir, infelizmente, devagar. Nem todo mundo vai entender o cenário ideal da noite para o dia. Uma lei que te deu o porte de arma. Se amanhã entrar um presidente que, junto com o parlamento, junto com a Câmara, o Senado, vai liberar o porte de arma. Não é todo mundo que vai saber dessa lei no dia seguinte, vai ter policial te prendendo por porte de arma e você falando, pô, eu tô parado pela lei. Então, sempre vão existir esses problemas, tá? A ideia é a gente tentar evitar esses problemas, já que o Estado não está instruindo de forma 100% eficiente os agentes. A gente tenta fazer esse trabalho aí para o Estado, eu sei que é um absurdo, mas é o que a gente está tentando melhorar. Lucas, e no ofício, Lucas, em que pese ter feito só 3 folhas, eu fundamentei a lei de armas e a portaria junto do decreto e a lei de armas, e também, subsidiariamente, eu informo ali que mesmo se, não é o caso, mas mesmo se tivesse problema na interpretação da portaria, o atirador estaria sob erro proibitivo permissivo. O que significa isso? Ele sabe que está com uma arma, que ela está municiada e que está portando. Entretanto, ele está em erro por entender que quem fez a portaria é legítimo, fez uma portaria, estaria em vigor, e na realidade, na interpretação das autoridades, ela estaria em desacordo. Então, mesmo se ela não fosse eficaz como é eficaz, ele estaria em erro proibitivo permissivo. O que significa isso? Afaste-se do dolo e a pública e crime nenhum há. Então é o seguinte, é ilícito, não é ilícito, é a típica conduta do atirador. Então, mesmo assim, ele não iria responder ao inquérito policial, e muito menos seria preso. E caso houvesse um inquérito com ação penal, ele poderia pedir um trancamento através de um habeas corpus. Então, você vê que eu fui mais profundo. Além de explicar sobre o fundamento que é eficaz e que realmente é permitido, subsidiariamente eu informo a autoridade que, caso ele não entendesse ao contrário, mesmo assim ele não poderia prender. Está o atirador em erro proibição permissivo. Então, é a teoria do erro. Então, eu estou tentando demonstrar para os atiradores que todos os fundamentos jurídicos ele pode levar à eficácia da portaria, nós já estamos fazendo, e o que ele pode fazer para contribuir com isso é também dar a sua contribuição, mandar para os grupos de atiradores, mandar circular o vídeo na rede social dele. Quanto mais gente alcançar, vai ser alcançado a autoridade, mais eficácia. Porque eu vi muito se falar da portaria 28 da COLOG, o Brasil todo falou, mas eu não peguei um fundamento jurídico. Todos que eu vi eram reclamações, eram pessoas que eram de clube de tiros, reclamando que era um absurdo, mas nem eles sabiam, na realidade, e me perdoem por isso, o que era uma nota não em branco, uma heterogênea. Se soubessem, tinham divulgado isso com mais rapidez, com mais velocidade, e teriam esclarecido todas as autoridades a respeito da eficácia da norma. Tá bom? Show de bola. Galera, então, só lembrando aí para pegar o ofício todo, é só se inscrever no canal, tá aí nos comentários, dá uma rolada para cima, se inscreve lá no canal do Dr. Joab, e comenta lá no vídeo dele, tá, que vocês querem o ofício. Podem até aproveitar, mas não dois pelo uma paulada só, ele fez um vídeo aí também junto com o José Paulo Filho, tá, que está participando aqui com a gente, junto com o Moisés Queiroz também. Eles fizeram um vídeo sobre o entendimento do porte de arma para a Guarda Municipal. Então, vocês botam duas coisas na falando só, uma sugestão. Assiste o vídeo, vê os comentários lá, vê os fundamentos técnicos do porte de arma da Guarda Municipal e já comenta lá no canal, manda o ofício para a gente. Aí ele vai mandando o ofício para vocês, beleza? E, Lucas, pegando esse gancho também, existe também o vídeo da interpretação da COLOG, juridicamente falando, tá? Para quem estiver respondendo algum inquérito policial, para que eles possam ter o meio de defesa e mostrar para um colega, orientar um colega que possa estar defendendo e não conheça,
Está lá também no meu canal, o vídeo da interpretação da Ecolog. Muito bom esse vídeo. Recomendo. Muito bom. Moisés, quer fazer alguma consideração? Quero sim. Marinho, parafraseando aí uma expressão de uma determinada televisão, o Brasil quer para o futuro. O Brasil quer para o futuro é um Brasil onde a gente não precisa ficar discutindo a possibilidade de um atirador desportivo poder transportar e portar sua arma de fogo ao local de treinamento. O Brasil que nós queremos é um Brasil onde nós, cidadãos de bem, tenhamos o direito à legítima defesa nossa, de nossa família e de nossa sociedade. Mas, como as leis ou a gente cumpre ou a gente muda, a nossa proposta é o quê? É mudar, né, extinguir essa maldita lei, né, 10.806, né, a lei de armas, transformar o cidadão de bem naquela pessoa que tem que ter o direito ser preservado, não aqueles que estão à margem da sociedade, porque a gente está vendo aí bandidos e mais bandidos portando armas de uso restrito, portando armas de grosso calibre e, infelizmente, o cidadão não está tendo o direito para a sua defesa. Eu estou observando aqui nos comentários a indignação de maneira generalizada e eu me incluo nesse grupo, né? Só que nós temos que transformar a nossa indignação em ação digna. E não adianta, né? Qual presidente vai ser eleito? Se o presidente defende ou não a liberação ou porte de arma para as pessoas, que na realidade isso aí vai estar a cargo do Congresso Nacional. E é na Câmara Federal que isso aí vai ser dado o grande pontapé inicial. Então, neste ano de 2018, vamos observar quais são aquelas personagens que vão poder lutar por este direito que já está consolidado, menos na esfera jurídica brasileira. Então, eu acho que a gente tem que lutar sim, nós temos que dar as mãos, nós temos que dar todos os esforços para que a gente possa alcançar esse êxito. Nós temos aqui um pequeno grupo, mas um grupo forte, que é esse grupo que está aqui reunido, batendo esse papo, levando informação, levando conhecimento técnico, levando conhecimento jurídico, e somente desta forma nós vamos conseguir mudar a direção para o nosso Brasil. Nosso Brasil vem numa direção sempre à esquerda. Acredito eu, e tenho certeza que está na hora de a gente colocar o nosso Brasil numa direção adequadamente perfeita, que a gente possa conduzir a nossa nação, que a gente possa ter os nossos direitos realmente adquiridos. Então, assim, a minha palavra nesse momento do programa é essa. Eu normalmente sou tomado um pouco pela indignação, mas eu sempre falo, vamos transformar a nossa indignação em ação digna. E ação digna é o quê? É converter todos os nossos esforços através de uma direção comum, que a gente possa ter aí e alcançar o sucesso nesse pleito, nesse projeto nosso. Moisés, eu vou pegar esse gancho seu, só para, antes de nós terminarmos e o Lucas passar aí as considerações para todo mundo falar, eu só quero fazer um desafio, porque você me disse que você me ensinou há 27 anos atrás no Corpo de Fuzileiros Navais que missão dada é missão cumprida. Eu tive a missão de fazer o ofício, fiz o ofício, tive a missão de trazer aqui as autoridades, inclusive o doutor Zé Paulo Pires, para poder esclarecer exatamente a legalidade e o entendimento da Ecolog. Trouxe também, agora eu faço um desafio a todos que estão assistindo, que nos ajudem a divulgar o vídeo, nos ajudem a divulgar os ofícios. Esse é o momento de mostrar em cada um de vocês a sua contribuição e o seu interesse, pois a minha parte eu já fiz. Eu entrei, assumi e assumo perante vocês que eu vou continuar brigando pela categoria. Sou um advogado conhecido na minha cidade, pós-graduado em direito penal e processo penal. Estou aqui à disposição para que eu possa ajudar todo mundo, tanto com fundamento jurídico, como também fornecendo administrativamente os ofícios. Mas de nada adianta se esse grupo pequeno realmente não tiver o apoio de todos que realmente desejam ter o seu direito respeitado. Eu aprendi no Corpo de Fuzileiros Navais que não precisa de um copo cheio de veneno para matar, basta uma gota. Então, nós somos uma gota e eficiente. Gostaria de convocar todos vocês para que nos ajudem administrativamente a divulgar o vídeo, administrativamente a entregar os ofícios, para que possa todo mundo ter o alcance pleno do entendimento
da COLOG para que vocês possam ter a sua eficácia no direito de andar armado. Silveira, quer concluir para a gente passar para a parte final do programa aí, para passar as informações e encerrarmos? Já deu 1h10 aí de programa. Quero sim, Parrini. De novo, preciso agradecer e parabenizar a participação dos 3 colegas aqui no Café com Pólvora, né? Uma análise absolutamente técnica, em que pese a minha absoluta indignação também quanto ao cenário geral. Existe, inequivocadamente, mais uma vez, um distanciamento gigantesco entre a moralidade e a legalidade. Eu estou falando aqui, e eu acho que é claro para todo mundo, não como um jurista, que eu não sou, mas como um ativista que eu sou e como um cidadão que eu sempre serei. Sabemos desde sempre que o desarmamento e qualquer tipo de controle de armas no mundo sempre teve a intenção de controlar o povo. E é claro que deve ser combatido por todos os meios que nós tenhamos. Perfeito. Um dos meios está sendo muito tecnicamente colocado no vídeo de hoje. Eu estou vendo os comentários das pessoas, com razão, absolutamente indignados com essa situação de ter que transportar, enfim, informações extras, ter que esclarecer a legislação para quem aplica a legislação na prática, para quem força a legislação para o cidadão, e é claro que isso nos deixa bastante chateados. Vale lembrar ainda que, por mais perniciosa, por mais grotesca, por mais triste que seja a Lei 10.826, que vale lembrar, foi aprovada pelo maior Renan Calheiros, que não é nenhum exemplo de conduta, foi votada mediante a égide do mensalão, a sombra do mensalão, isso quem... Um café com pote que eu estou no ar. Então, o simples cumprimento dessa lei, para mim, é um absurdo que se possa conceber numa sociedade razoavelmente séria, mas sim, os cidadãos cumprem e são penalizados por isso. Mas mesmo essa lei, ela não pretendeu, em momento algum, restringir o porte de arma do atirador. E, depois da lei, de forma infralegal, que nós tivemos o decreto 5123 de 2004, que criou uma série de ficções jurídicas absurdas que permitiram que a gente chegasse a esse nível tão baixo de interpretação. Por favor, interpretação que eu digo em relação ao Estado e não do que a gente está falando aqui hoje, né? Um nível tão baixo de diferenciar porte de arma, de porte de trânsito, de guia de trânsito e guia de tráfego. Pelo amor de Deus, é claro que nem mesmo o pernicioso legislador que resolveu a lei, Estatuto do Desarmamento, teve uma mentalidade tão cruel quanto teve o legislador infralegal. É claro que teve má fé nessas normas, e é claro que a gente tem que utilizar todos os meios para combatê-los. Falo como ativista, não falo como jurista, que não sou, né? E quanto ao cumprimento da lei, é claro que a gente tem que cumprir sim. Uma coisa que eu costumo falar, entretanto, é o seguinte, e eu até falei algo parecido em relação a isso em um vídeo recente. O brasileiro, ele, por si só, ele é cumpridor de lei, e o atirador, ele é mais cumpridor ainda. E todo mundo tem absoluto interesse em que arrisca a lei, até porque ninguém tem por hobby passar férias na prisão, passar a noite na cadeia, ser abordado, ser revistado e assim por diante. Só que a gente chegou num ponto, e isso é importante dizer, que nós já exaurimos todos os meios legais para a revogação do Estatuto de Desarmamento.
é colocado em xeque, nesse momento, a legitimidade do poder do povo. Eu digo pelo seguinte: primeiro, a lei foi proposta, foi defendida pelo Renan Calheiros, criminoso contumaz. Ela foi aprovada pela égide, pelo mensalão, pela conduta do mensalão, por voto comprado. Portanto, devia ser nula de pronto. Não foi. Ela foi rechaçada por mais de 60 milhões de brasileiros, portanto, também é ilegítima. Ela não alcançou os objetivos a que se propôs, portanto, é ineficaz e absolutamente ineficiente, considerado também a quantidade de verba pública investida para defender o desarmamento. Milhões de reais todos os anos investidos em desarmamento. Caramba! Aí o povo vai e consegue finalmente, com um atraso de 9 anos, um parlamentar que merece nosso absoluto respeito, o deputado Rogério Peninha Mendonça, que propõe finalmente a revogação do Estatuto do Desarmamento. Esse projeto de lei, o 3722, passou a ser o projeto de lei mais amplamente apoiado na Câmara dos Deputados. Nas nossas audiências, nunca teve tanta participação popular dentro daquela casa. Na audiência que eu estive lá, mais de 500 pessoas foram para fora da Câmara dos Deputados. Quando você viu 500 pessoas na frente da Câmara dos Deputados para ver apenas um projeto de lei? Os políticos, eles barganham, eles usam isso para o seu próprio proveito. E eu tenho certeza que Moisés, quando eleito, não vai ser assim. Mas o que nós temos hoje, Moisés, são políticos de dois lados que usam de absoluta má-fé, o desespero do povo, gente morrendo para promover as suas próprias agendas. Eu não estou falando isso só dos desarmamentistas, não. A gente tem dois lados que são absolutamente cruéis e igualmente cruéis. De um lado, os desarmamentistas, que ganham dinheiro, ganham capital político, né, defendendo o desarmamento. De outro lado, a gente tem os armamentistas, que ganham o mesmo capital político defendendo o fim do desarmamento no Brasil. E o brasileiro fica à mercê. Eu estou sim indignado e eu não posso, de modo algum, jamais me colocar contra qualquer pessoa que hoje fale, gente, eu simplesmente não vou mais seguir essa lei porque eu não posso mais esperar. A gente tem que seguir a lei, sim, mas gente morta não segue a lei. Esse é o ponto central. A indignação já passou todos os limites. Nós estamos indignados e é totalmente razoável. Imagina no Rio de Janeiro. Eu estou aqui numa situação relativamente privilegiada, que é um bairro de Curitiba, que é relativamente seguro. A gente sabe que Rio de Janeiro não é assim tão tranquilo. Imagina um cara aí, como é que eu posso exigir desse sujeito que ele simplesmente espere que o Estatuto do Desarmamento seja revogado para defender a própria vida? Não dá. Meu convite, conclusão final. Vamos fazer as nossas partes por todos os meios possíveis. Um dos meios está sendo muito bem colocado por esse vídeo. Precisamos mandar ofício para as polícias, para a administração, para o executivo local, informando a existência dessa portaria e, de uma forma ou de outra, flexibiliza um pouquinho aquele direito que a gente precisa. Vamos fazer isso. Eu vou fazer isso, eu gostaria de ver isso acontecendo em todos os estados. Mas nunca tenham isso como suficiente. Não está nem perto do suficiente. A gente tem que fazer tudo o que for possível pela revogação do Estatuto do Desarmamento. Tudo o que for possível. Eu espero que esse termo seja suficientemente claro para todos. Desculpa me excedi. Quem puder, por favor, que ainda não conhece essa defesa, junte-se a nós. Final de semana tem encontro em Santa Catarina, em Criciúma, do Alberto Scheidt. Tem dia 15 de setembro, 16 de setembro, em Salvador também. A gente deve ter mais encontros no Rio de Janeiro. Participe, sugira, conheça as pessoas, saia de casa e, por favor, faça a sua parte. Eu imagino que você esteja tão indignado pelo meu. Obrigado, gente, por conversar. Lucas, deixa eu passar uma coisa para o Lucas Silveira.
Lucas, eu achei bem legal o que você falou, que tem partes defendem a legalidade, partes defendem a revogação, só que, assim, parte do princípio, quando a lei de armas ela foi instituída, não existe lugar nenhum escrito nem estatuto de desarmamento, tá? Você pegar o código hoje, você... Falhou? Oi? Silveira? Eu estou ouvindo, não sei de quem foi essa voz. Moisés Queiroz. Estou te Oi, ouvindo e te vendo. Moisés. Estou ouvindo só você por enquanto. Está não sei se todos estão no geral, não. Mas Vamos ver aí indignação se o toma pessoal conta mesmo. retoma. Isso. Vamos esperar a conexão aí do Lucas Parrini. Bom, enquanto o Parrini... Opa! Caiu o pessoal lá do escritório, pelo visto, né? Vamos fazer o seguinte, então, Moisés. Como ficamos nós dois por aqui, Isso. acredito que nós dois possamos esperar o pessoal retornar por lá e conversar um pouquinho, né? Eu vou aproveitar aqui para ler alguns comentários que eu estou vendo. O pessoal aqui comentando. Muito comentário. Bastantes comentários, todos indignados. O pessoal falando que apenas eu falei pelos CACs e justiça seja feita. O pessoal aqui se propôs a fazer uma análise absolutamente técnica da legislação, gente. Eles não são ativistas, ativista sou eu. Quem tem que falar dessa forma sou eu. E eles têm que falar realmente os pingos nos is da legislação. Então, cada um tem o seu papel por aqui. Moisés, quer falar alguma coisa? Na realidade, o Lucas Silveira, assim, eu fico muito feliz por haver grupos se movimentando, porque ao longo desses 15 anos, o Brasil ficou à mercê de um grupo que queria tomar conta do país, né? Aquele viés ideológico de esquerda, desarmamentista, tirar da população as poucas formas de defesa dela, isso aí é uma coisa que nos atrapalhou muito no Brasil. E aquelas pessoas, elas gritavam mais intensamente, mais alto do que nós, né, que somos armamentistas. E chegou a hora de a gente mudar esse quadro. Nós temos que lutar verdadeiramente para que a gente possa ter aí um viés de luta mais intensa. Mas eu tenho sempre falado que nós temos que transformar a nossa indignação em ação digna. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar falando mal do policial, nós temos que lutar. E eu não vejo, o Lucas Silveira, outra forma a não ser através da, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, através da política. Elegendo representantes que defendem esta causa, essa nossa causa, para que, chegando em Brasília, levem, inclusive, o Instituto de Defesa para dentro da Câmara Federal. Para quê? Para que juntos possamos fazer um trabalho forte, sério. Para quê? Para dar um fim nessa Lei 10.126, que realmente é uma coisa terrível para o Brasil, para o brasileiro, para o cidadão e para aqueles que querem fazer a defesa, né, a sua legítima defesa de si e de sua família, cara. É por aí que tem que ser, e a gente tem que lutar, mas uma luta inteligente, não é uma luta de reclamação, não. Não sei se concorda comigo, eu acredito que sim, é lutar com estratégia, com inteligência e bater sucesso. Porque eu falo o seguinte, se a gente não sabe para onde nós vamos, qualquer lugar serve. Mas nós sabemos para onde queremos ir e para onde queremos conduzir o nosso Brasil e o direito de cada brasileiro. É isso aí, Moisés.
A parte da indignação aí, que eu acho que é comum a todas as pessoas, é realmente que o brasileiro ele já se manifestou formalmente tantas vezes contra o Estatuto do Desarmamento, que a existência, a sequer existência dessa legislação no Brasil hoje, cara, é desrespeitosa com o cidadão, né? Mas se fosse a única, seria um problema até menor. Mas dentre tantos desrespeitos que nós temos em relação ao brasileiro, este é mais um. Bom, ouviu, tá, Lucas? Você tá no ar, tá? Tá aparecendo só a minha imagem aqui. Eu não. Isso. É. Eu não tô vendo o pessoal retornar aqui. Eu tô te vendo também aqui no vídeo aqui. Tá. Não sei se meu áudio tá indo. Então, acho que tá, vamos fazer o seguinte, Moisés. Vou fechar contigo mesmo. Eu quero acreditar aí que a mensagem central tenha sido passada aí ao longo dessa hora e meia, basicamente, aí de vídeo, né? Eu tenho certeza que o Parrini ele vai retomar aqui com mais informações assim que possível. No nosso portal também vai ter mais informações sobre esse cenário todo. Na próxima quarta-feira tem mais Café com Pólvora. Eu vou tomar a liberdade, Moisés, de tomar as vezes aqui do Parrini e encerrar o Café com Pólvora por aqui. Agradecer os nossos participantes que infelizmente não puderam fazer as considerações finais, exceto por você.